Olá, eu sou a professora Marcela Magri e hoje a dica vai ser como arredondar números. Então, se você tem uma questão que no final ela precisa ser arredondada ou um valor aproximado e você só corta o número e coloca na casa decimal que você precisa, que você deseja, tá errado. Tem um jeito correto de arredondar número. Então, acompanhe esse vídeo, espero que você goste da dica. Eu fiz esse desenho para vocês, para a gente tentar entender como que a gente vai arredondar números. Então aqui eu tenho uma montanha russa. O que está acontecendo com os números 0, 1, 2, 3, 4? Eles estão descendo, enquanto os números 5, 6, 7, 8, 9 ainda estão subindo. No meu arredondamento eu vou fazer isso. Sempre que meu número finalizar em 0, 1, 2, 3, 4, eu vou arredondar ele para baixo, para menos. Sempre que meu número finalizar em 5, 6, 7, 8 ou 9, eu vou arredondar ele para mais, para cima. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso com alguns exemplos. Então, nesse número decimal, 3,451, eu quero arredondar ele para que ele tenha duas casas decimais. Para ter duas casas decimais, quem que eu preciso arredondar? Esse número aqui, é o número 5. Ah, professora, então você falou que o número 5 aqui, ó, eu arredondo para mais? Não, porque não é o número 5 que a gente vai olhar. Eu vou olhar sempre o próximo para ver se o 5 eu vou manter 5 ou se eu vou arredondar ele para mais. Antes de eu pensar nisso, o que eu vou fazer? Os números antes de quem eu vou arredondar, que é o 3 e o 4, eu vou manter, ok? Então, quem está antes eu vou manter. Quem está depois do número que eu vou arredondar, ele vai virar 0. Agora, tudo depende do meu número 5. Se eu vou manter 5 ou se eu vou fazer ele virar 6. E tudo depende de quem? De quem está depois dele, que é o número 1. Meu número 1, quando o número termina em 0, 1, 2, 3, 4, eu vou arredondar para menos. Se eu vou arredondar para menos, meu número 5, eu vou manter 5. Tá vendo que eu arredondei e ele virou um número menor? 3,451, 3,450. Lembrando que esse zero no final não serve para nada, ok? Então, agora meu número está arredondado, está com apenas duas casas decimais e eu arredondei ele para menos. Por quê? Meu último valor, meu valor após a casa decimal que eu quero, é o número 1. Vou fazer mais exemplos. 9,183 com uma casa decimal. O que é uma casa decimal? É meu número 1. Mas para eu arredondar o número 1, eu não olho o número 1, eu olho quem está depois dele, que é meu número 8. Então, só para lembrar, quem vem antes de quem eu estou arredondando, lembrando que eu estou arredondando esse, ok? Quem vem antes dele, eu vou manter, e os dois números que vêm depois, eu vou zerar. Agora, ou meu 1 continua sendo 1, ou ele aumenta para 2. Tudo depende do próximo número, que é o 8. Lembra que quando o meu número termina em 5, 6, 7 ou 8, eu arredondo para mais. Então, meu 1, ele vai virar um número a mais, que é o 2. Então, 9,183 com uma casa decimal virou 9,200, que é a mesma coisa que 9,2. Virou um número com uma casa decimal arredondado. Ah, professora, mas você falou que termina em... Ok, não é bem termina. A gente sempre vai olhar quem é o próximo número depois daquele que eu quero arredondar. Por exemplo, esse 3 para mim não serviu para nada no exercício. Olha esse agora, 7,591. Eu quero arredondar para o inteiro mais próximo. Quem é o inteiro mais próximo? É esse daqui. Lembrando que eu não olho para ele, eu olho para o seguinte. Se o número termina em 5, 6, 7, 8 ou 9, eu arredondo para mais. Então, o 7 eu vou arredondar para mais, que vai ser o 8. Todo mundo depois dele eu coloco zeros, que dá para ver que não serve para nada, né? 8,000 é a mesma coisa que 8. Então, o inteiro mais próximo de 7,591 é o 8. E um último exemplo, aqui já é um pouquinho mais complicado. Duas casas decimais, 1,895 com duas casas decimais. Duas casas decimais quer dizer que eu teria que parar nesse 9. Para eu parar no 9, arredondar o 9, eu preciso olhar o 5. Ah, professora, você falou então que eu copio... Deixa eu engrossar aqui. Eu copio as duas da frente, certo? E eu vou zerar depois. É o 9, que ou eu mantenho o 9 ou eu aumento ele. O meu próximo número é o 5. Eu sei que sempre quando o próximo número é 5, 6, 7, 8 ou 9, eu arredondo para mais. Então, meu 9 vai virar 10. Posso simplesmente pôr um 10 aqui? Não.
Quando ele for virar 10, ou seja, quando você tem o 9, você precisa arredondar para um a mais, que ele vai virar 10, o que a gente vai fazer? Eu vou pôr o 0 do 10, o 1 do 10 vai vir para cá, que eu vou acrescentar 8 mais 1, na verdade aqui vai ser o 9. Então, na verdade, esse meu número vai ser 1,900, que eu simplesmente posso falar 1,9. Ah, mas não tinha que ter duas casas decimais? 1,9, 1,90 é a mesma coisa, ok? Porque esse zero depois da vírgula, no final do número, a gente sabe que não faz diferença. Então, prestem atenção quando é o 9 que você tem que arredondar. Se depois dele tiver o número 0, 1, 2, 3 ou 4, só mantém o 9, tudo ok. Agora, se o próximo número for 5, 6, 7, 8 ou 9, esse 9 vai virar 10. Para ele virar 10, eu deixo o 0 aqui e mando um número para cá. Então, nesse caso, o 8 vai virar 9. Então, meu número com duas casas decimais é 1,90. É isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo.